O perfume dela encheu a sala no instante em que ela entrou, e o bilionário esqueceu completamente o motivo da reunião. Um olhar, um silêncio constrangedor e uma atração impossível de disfarçar. O ar-condicionado do 42º andar do edifício corporativo na Faria Lima ronronava em harmonia com o burburinho distante do trânsito paulistano. Rafael Moreira ajustou o nó da gravata italiana enquanto revisava os documentos espalhados sobre a mesa de mogno. Aos 35 anos, ele havia transformado a pequena fazenda herdada do avô em um dos maiores conglomerados do agronegócio brasileiro, e cada reunião era uma peça no tabuleiro de xadrez que era sua vida empresarial. Senhor Moreira, a consultora da Ecovida chegou, anunciou Carla, sua secretária, através do interfone. Rafael não levantou os olhos dos relatórios financeiros. Mande entrar em 5 minutos. E lembre-me novamente por que precisamos dessa consultoria. A auditoria ambiental é obrigatória para a expansão internacional, senhor. A União Europeia exige certificações de sustentabilidade. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos negros, impecavelmente penteados. Consultores de sustentabilidade eram, em sua opinião, idealistas que nunca tinham sujado as mãos com a realidade do agronegócio. Produzir alimentos para milhões de pessoas exigia decisões práticas, não discursos sobre preservação ambiental. O relógio Rolex marcava 14h30, quando 3 batidas discretas ecoaram na porta de madeira maciça. Entre, comandou Rafael, ainda focado nos números que dançavam diante de seus olhos. A porta se abriu e, junto com ela, uma fragrância invadiu o ambiente. Não era um perfume comum. Era uma combinação sutil de jasmim e sândalo, com toques de baunilha que pareciam abraçar o ar ao redor. Rafael sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Lentamente, ele ergueu o olhar. Marina Santos parou na soleira da porta, segurando uma pasta de couro e uma xícara de café. Ela usava um blazer azul marinho que realçava seus olhos cor de mel, e seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros. Não era exatamente bonita no sentido convencional, mas havia algo em sua presença que preenchia o espaço de uma forma inexplicável. Boa tarde, Sr. Moreira. Sou Marina Santos, da Ecovida Consultoria. A voz dela era firme, profissional, mas carregava uma calidez que contrastava com a frieza do escritório. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos a mais do que o necessário, tentando entender por que seu coração estava batendo mais rápido. Claro, por favor, sente-se. Ele gesticulou em direção às poltronas de couro dispostas em frente à sua mesa. Marina se aproximou, e a cada passo aquele perfume se intensificava, criando uma névoa invisível que parecia embaralhar os pensamentos dele. Ela se sentou com elegância, cruzou as pernas e abriu a pasta. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a oportunidade. Sei que a Moreira Agronegócios tem uma reputação sólida no mercado. Rafael assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Aquele perfume, onde ele já tinha sentido aquele aroma antes, era como se uma porta fechada há muito tempo estivesse sendo forçada a se abrir, liberando memórias que ele havia cuidadosamente enterrado. Senhor Moreira? Marina inclinou a cabeça, notando sua distração. Está tudo bem? Ele piscou, forçando-se a retornar ao presente. Perdão, pode começar com sua apresentação. Mas enquanto Marina abria os documentos e começava a falar sobre certificações ambientais e pegadas de carbono, Rafael lutava contra uma sensação crescente de déjà-vu. Não era apenas o perfume, era a maneira como ela gesticulava quando falava, a forma como seus olhos se iluminavam ao discutir projetos de sustentabilidade e, principalmente, como ela não se intimidava com seu olhar penetrante. Pela primeira vez em anos, Rafael Moreira, o homem que controlava bilhões e nunca demonstrava fraqueza, estava completamente desarmado. E tudo por causa de um perfume que ressuscitara fantasmas que ele pensava ter enterrado para sempre. Marina percebia a tensão no ar, mas atribuía a reputação intimidadora de Rafael Moreira. Ela havia pesquisado extensivamente sobre ele antes da reunião. Filho de uma família tradicional do interior paulista, formado em administração pela FGV, conhecido por ser implacável nos negócios e extremamente reservado em sua vida pessoal. O que ela não esperava era encontrar um homem que parecia estar lutando uma batalha interna
bem diante dela. Como pode ver neste gráfico, Marina continuou apontando para o tablet que havia posicionado estrategicamente entre eles. A implementação de práticas sustentáveis não apenas atende às exigências internacionais, mas também pode resultar em uma economia de até 30% nos custos operacionais a longo prazo. Rafael forçou sua atenção para os números, mas uma parte de seu cérebro permanecia capturada pelo perfume dela. Era impossível se concentrar quando cada respiração trazia de volta fragmentos de uma memória que ele havia jurado esquecer. Uma tarde de verão, 15 anos atrás, em uma pequena cidade do interior, o mesmo aroma, a mesma sensação de completude. Interessante, ele murmurou passando a mão pelo maxilar. E quanto ao cronograma de implementação? Marina notou como ele evitava olhar diretamente para ela, mantendo os olhos fixos nos documentos ou na vista panorâmica da cidade através das enormes janelas de vidro. Havia algo vulnerável naquela postura, algo que contradizia totalmente a imagem do bilionário inflexível que as revistas de negócios retratavam. Estimamos entre 12 a 18 meses para a certificação completa, ela respondeu, ajustando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Mas posso preparar um cronograma personalizado baseado nas prioridades da empresa. O gesto simples de Marina com o cabelo liberou uma nova onda do perfume, e Rafael sentiu como se estivesse sendo transportado no tempo. Fechou os olhos por um breve momento, e por um instante, não estava mais no 42º andar de um prédio em São Paulo, mas sim na varanda de madeira da casa de sua avó, aos 20 anos, segurando a mão de Ana. O nome escapou de seus lábios como um sussurro involuntário. Desculpe, Marina interrompeu sua apresentação confusa. Rafael abriu os olhos abruptamente, percebendo que havia falado em voz alta. O constrangimento corou levemente suas bochechas, uma reação que ele não experimentava desde a adolescência. Nada, continue, por favor. Mas Marina havia captado algo na expressão dele. Uma mistura de dor e nostalgia que humanizava completamente aquele homem de negócios aparentemente frio. Ela havia trabalhado com diversos executivos ao longo de sua carreira, mas nunca havia presenciado uma transformação tão sutil e ao mesmo tempo intensa. Senhor Moreira, ela disse gentilmente, fechando o tablet e se inclinando levemente para a frente. Talvez pudéssemos remarcar esta reunião. Você parece... Não. A resposta foi mais brusca do que ele pretendia. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela que oferecia uma vista espetacular da cidade que nunca dormia. Desculpe. É que seu perfume me lembra alguém. A honestidade da confissão surpreendeu ambos. Marina permaneceu em silêncio, intuitivamente compreendendo que havia tocado em algo profundo e doloroso sem querer. Alguém importante? Ela perguntou suavemente. Rafael manteve as costas viradas para ela, observando o movimento frenético das ruas lá embaixo. Pequenas pessoas vivendo suas pequenas vidas, inconscientes dos dramas que se desenrolavam nos arranha-céus ao redor. Era, ele respondeu finalmente. Há muito tempo. Marina sentiu um impulso inexplicável de se levantar e caminhar até ele, oferecer algum tipo de conforto. Era completamente inapropriado. Ela mal o conhecia e estava ali em uma reunião de negócios. Mas havia algo na vulnerabilidade dele que despertava seu instinto protetor. As memórias podem ser cruéis, ela comentou, permanecendo sentada, mas permitindo que sua voz carregasse toda a empatia que sentia, especialmente quando chegam sem avisar. Rafael se virou lentamente, e pela primeira vez desde que ela entrara na sala, seus olhos se encontraram diretamente. Havia uma intensidade naquele olhar que fez o coração de Marina acelerar. Não era intimidação, mas algo muito mais perigoso. Reconhecimento mútuo de duas almas que haviam sofrido. Você fala como quem conhece o assunto, ele observou, retornando lentamente à sua poltrona. Todos nós carregamos fantasmas, Sr. Moreira. A diferença está em como escolhemos lidar com eles. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas sim carregado de um entendimento não verbalizado. Rafael olhou para Marina com novos olhos, vendo além da consultora profissional. Havia profundidade ali, experiência de vida que ia muito além de certificações ambientais e relatórios de sustentabilidade. Talvez, ele disse finalmente,
Possamos continuar nossa discussão durante o jantar. Conheço um restaurante onde podemos conversar com mais privacidade sobre os desafios da implementação. Marina hesitou. Aceitar seria cruzar uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, mas havia algo naqueles olhos escuros que a impedia de recusar. Que tipo de privacidade, Sr. Moreira? Um meio sorriso tocou os lábios dele pela primeira vez na reunião. Rafael, e o tipo de privacidade onde duas pessoas podem ser honestas uma com a outra. O restaurante Tuju, no coração da Vila Madalena, era conhecido por sua atmosfera intimista e cozinha contemporânea brasileira. Rafael havia escolhido uma mesa no mezanino, longe dos olhares curiosos que, inevitavelmente, o seguiam em estabelecimentos mais movimentados. A iluminação suave criava um ambiente que convidava a confidências, e ele se perguntava se havia sido uma boa ideia sugerir aquele encontro. Marina chegou pontualmente às 20 horas, trocando o blazer corporativo por um vestido midi de cor vinho, que realçava sua silhueta sem ser provocativo. Ela havia optado por um perfume mais discreto para a noite, mas ainda assim, quando se aproximou da mesa, Rafael sentiu aquela mesma perturbação familiar. Você está diferente longe do escritório, ela observou, notando como ele havia trocado o terno formal por uma camisa social azul clara, sem gravata. Todos nós usamos armaduras durante o dia, Rafael respondeu, levantando-se para puxar a cadeira dela. A noite permite que sejamos um pouco mais autênticos. O garçom trouxe a carta de vinhos, mas Rafael já havia feito sua escolha. Um miolo lote 43, se não se importar. É um Tanat do Rio Grande do Sul, forte, mas com um final surpreendentemente suave. Marina sorriu. Parece uma descrição interessante. Está falando do vinho ou de si mesmo? A pergunta o pegou desprevenido e ele riu. Um som genuíno que ela ainda não havia escutado. Touché. Talvez um pouco dos dois. Enquanto o sommelier abria a garrafa, Marina observou o homem à sua frente. Longe do ambiente corporativo, Rafael parecia mais jovem, menos carregado pelo peso das responsabilidades. Havia linhas de cansaço ao redor de seus olhos, mas também uma inteligência aguçada que não se limitava apenas aos negócios. Então, ela começou depois que o vinho foi servido. Me conte sobre Ana. Rafael quase engasgou com o primeiro gole. Direto ao ponto, não é? A vida é curta demais para rodeios. E você foi quem mencionou que poderíamos ser honestos um com o outro. Ele girou a taça entre os dedos, observando como o líquido vermelho dançava contra o vidro. Por 15 anos, havia evitado falar sobre Ana com qualquer pessoa. Nem mesmo seus terapeutas haviam conseguido arrancar mais do que informações superficiais. Ana foi... É complicado. Ele começou lentamente. Nos conhecemos quando eu tinha 20 anos, na formatura de uma prima em Araçatuba. Eu estava lá contra minha vontade, querendo voltar logo para São Paulo e os estudos. Marina permaneceu em silêncio, intuitivamente compreendendo que qualquer interrupção poderia quebrar o fio da narrativa. Ela era 2 anos mais nova, estudava veterinária, tinha planos de mudar o mundo. Rafael sorriu com melancolia. Usava exatamente o mesmo perfume que você hoje de tarde, jasmim e sândalo, com um toque de baunilha. Dizia que era a fragrância da avó dela, uma receita artesanal. Vocês namoraram? Por 3 anos. Foram os 3 anos mais felizes da minha vida. Ele fez uma pausa, bebendo outro gole. Eu estava completamente apaixonado. Chegamos a nos noivar no final do 2º ano de relacionamento. Marina sentiu um aperto no estômago, uma pontada inexplicável de ciúme por uma mulher que ela nem conhecia. O que aconteceu? O rosto de Rafael se endureceu, e por um momento ela vislumbrou o empresário implacável que as revistas descreviam. Meu pai morreu em um acidente na fazenda. Eu tinha que assumir os negócios da família ou perdemos tudo. Ana, ela disse que me apoiaria, que enfrentaríamos tudo juntos. Ele parou de falar, e Marina percebeu que havia chegado ao núcleo da ferida que nunca cicatrizara. Mas ela não ficou, Marina completou gentilmente. Ela ficou, por 2 anos adicionais. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Até eu descobrir que estava tendo um caso com meu melhor amigo desde antes da morte do meu pai. Aparentemente, nosso noivado era apenas uma forma de ela manter as aparências enquanto decidia com qual dos dois queria ficar. A dor na voz dele era palpável, mesmo após todos aqueles anos.
Marina sentiu vontade de estender a mão sobre a mesa e tocar a dele, mas se conteve. Ela escolheu ele. Rafael continuou. Casaram-se 6 meses depois do nosso rompimento. A última coisa que ela me disse foi que eu havia me tornado frio demais, obcecado demais com dinheiro e poder, que o homem por quem ela havia se apaixonado tinha morrido junto com meu pai. E você acreditou nela? A pergunta surpreendeu Rafael. Durante 15 anos ele havia aceito aquela versão dos fatos como verdade absoluta. Ele hesitou. Por que pergunta? Marina se inclinou para a frente, seus olhos dourados brilhando na luz das velas. Porque às vezes, quando estamos feridos, é mais fácil aceitar a culpa do que enfrentar o fato de que simplesmente escolheram outra pessoa. Não necessariamente porque mudamos, mas porque nunca fomos realmente a escolha deles desde o início. As palavras de Marina ecoaram no silêncio que se seguiu, penetrando defesas que Rafael havia construído meticulosamente ao longo dos anos. Ele a observou com uma mistura de surpresa e admiração. Poucas pessoas ousavam desafiar sua versão dos fatos, especialmente quando se tratava de feridas tão pessoais. Você tem uma perspectiva interessante sobre relacionamentos, ele disse finalmente, sinalizando para que o garçom trouxesse o cardápio. Fala como quem já passou por algo similar. Marina sorriu com ironia, brincando com a borda da taça. Digamos que eu também tive minha quota de lições dolorosas sobre confiança e escolhas. Me conte. Não é justo. Você dividiu sua história, mas ainda não terminamos de explorá-la. Ela fez uma pausa, estudando a expressão dele. Rafael, posso fazer uma pergunta mais direta? Aparentemente você não costuma pedir permissão para isso. Você realmente acredita que se tornou uma pessoa fria e obcecada por dinheiro, ou isso é o que você quer que o mundo pense? Uma armadura para não se machucar novamente? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele permaneceu em silêncio por vários minutos, observando o movimento do restaurante ao redor, casais conversando animadamente, amigos rindo, a vida seguindo seu curso natural enquanto ele havia se fechado em uma bolha de controle e distanciamento emocional. Sabe qual é o problema de usar armaduras por muito tempo? Ele perguntou retoricamente. Você esquece como é estar sem elas. Às vezes não consegue distinguir onde a proteção termina e você começa. Marina assentiu, reconhecendo a honestidade brutal da resposta. E quando foi a última vez que você tentou tirar a armadura? Hoje, ele respondeu sem hesitar. Quando você entrou na minha sala e aquele perfume me transportou de volta para uma época em que eu ainda acreditava no amor verdadeiro. A confissão carregava uma vulnerabilidade que fez o coração de Marina acelerar. Havia algo perigosamente sedutor em ver um homem tão poderoso se permitir ser humano, frágil, real. E como está sendo? Ficar sem a armadura? Rafael a estudou por um longo momento, notando como a luz das velas criava reflexos dourados em seus olhos, como seus lábios se curvavam levemente quando ela estava concentrada, como havia uma graça natural em seus movimentos que nada tinha a ver com etiqueta social aprendida. Aterrorizante, ele admitiu, mas também libertador. O garçom se aproximou discretamente, e eles fizeram seus pedidos. Salmão grelhado com risoto de quinoa para ela, cordeiro com purê de mandioquinha para ele. Quando ficaram novos a sós, Marina retomou a conversa. Posso contar algo sobre mim agora? Por favor. Eu era casada durante 5 anos, com um médico que conheci na faculdade. Sua voz carregava uma serenidade que contrastava com a atenção que Rafael havia demonstrado ao falar de Ana. Ele era tudo que minha família considerava perfeito. Bem-sucedido, charmoso, de boa família. O problema é que ele também era tudo isso para outras mulheres. Ele te traiu. Múltiplas vezes. Eu descobri por acaso, através de mensagens no celular dele, que chegaram quando ele estava no banho. Marina bebeu um gole de vinho. O mais doloroso não foi a traição em si, mas perceber que eu havia passado anos tentando ser a esposa perfeita para um homem que nunca me viu realmente. Eu era apenas conveniente. Rafael sentiu uma raiva inexplicável surgindo em seu peito. Como ele pôde... Não, Marina o interrompeu suavemente. Não sinta raiva por mim. Aquela experiência me ensinou algo valioso, que é melhor estar sozinha sendo autêntica do que acompanhada representando um papel que não me pertence. E você nunca mais se relacionou? Namoros ocasionais, nada sério.
Eu me tornei muito boa em identificar homens que estão procurando uma versão editada de uma mulher ao invés da pessoa real. Ela o olhou diretamente nos olhos. E também me tornei muito boa em reconhecer quando alguém está se escondendo atrás de uma fachada. E é isso que eu estou fazendo. Me escondendo? Marina inclinou a cabeça considerando a pergunta. Eu acho que você se convenceu de que Rafael, o bilionário implacável, é mais seguro do que Rafael, o homem que um dia acreditou no amor. Mas hoje na sua sala eu vi os dois, e posso te garantir que o segundo é muito mais interessante. O jantar chegou, mas nenhum dos dois parecia particularmente interessado na comida. A conversa havia criado uma intimidade que tornava tudo mais secundário. Marina, Rafael disse suavemente, posso confessar algo que vai soar completamente irracional? Estou ouvindo. Eu tenho a sensação de que já te conheço há anos. Não é apenas o perfume ou as memórias que ele desperta. É você. Como se parte de mim reconhecesse parte de você. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela também havia sentido aquela conexão inexplicável desde o momento em que entrara na sala dele. Talvez, ela disse cuidadosamente, seja porque ambos sabemos como é carregar cicatrizes invisíveis. Há um reconhecimento entre pessoas que já foram quebradas e se reconstruíram. Ou talvez, Rafael respondeu, sua voz baixa e carregada de uma esperança que ele não sentia há anos, seja algo muito mais simples e assustador do que isso. O despertador de Rafael tocou às 5h30, como sempre, mas pela primeira vez em anos, ele considerou apertar o botão soneca. A noite anterior havia se estendido até quase meia-noite. Depois do jantar, eles haviam caminhado pelas ruas da Vila Madalena, conversando sobre tudo e nada, como dois velhos amigos reencontrando-se após uma longa separação. Ele se levantou lentamente, o corpo ainda processando a estranha sensação de leveza que havia experimentado ao se despir de tantas camadas de proteção emocional. Ao se olhar no espelho do banheiro, Rafael notou algo diferente em seus próprios olhos, uma vitalidade que não via há muito tempo. Enquanto se barbeava, sua mente voltou para o momento da despedida. Marina havia estendido a mão para cumprimentá-lo formalmente, mas ele havia ignorado o gesto, beijando delicadamente sua testa em um impulso que surpreendeu ambos. O perfume dela havia permanecido em suas narinas durante toda a viagem de volta para o apartamento na Alameda Lorena. O celular vibrou sobre a bancada de mármore. Uma mensagem. Bom dia, Rafael. Muito obrigada pela noite de ontem. Foi esclarecedora. Preparei algumas propostas adicionais para nossa parceria profissional. Posso enviar por e-mail ou prefere que marquemos outra reunião? Marina. Ele releu a mensagem 3 vezes. Havia uma formalidade cuidadosa no texto que contrastava com a intimidade que haviam compartilhado durante o jantar. Era como se ela estivesse oferecendo uma saída elegante, uma volta ao terreno seguro dos negócios. Rafael digitou e apagou várias respostas antes de decidir por uma abordagem direta. Prefiro a reunião, mas não no escritório. Que tal meu apartamento? Posso preparar o café da manhã enquanto discutimos as propostas. Se você se sentir confortável, é claro. A resposta veio em menos de 5 minutos. Endereço? 2 horas depois, Marina estava na portaria do edifício residencial mais exclusivo dos Jardins. O porteiro, impecavelmente uniformizado, a escoltou até o elevador privativo que levava diretamente ao apartamento do último andar. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de um ambiente que desafiava completamente suas expectativas. Ao invés da decoração fria e minimalista que imaginara, o apartamento de Rafael era surpreendentemente acolhedor. Madeira escura, obras de arte brasileira contemporânea, plantas que pareciam genuinamente cuidadas e uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Bem-vinda ao meu refúgio, Rafael disse, aparecendo da cozinha com um avental sobre a camisa social. Espero que goste de café forte e tapioca. Marina sorriu, relaxando visivelmente. Você cozinha? Uma das poucas coisas que aprendi com minha avó antes dela falecer. Ela dizia que um homem que não sabe preparar uma refeição decente nunca vai saber cuidar adequadamente de uma família. Eles se dirigiram para a cozinha integrada, onde Rafael havia preparado uma mesa com frutas frescas, tapioca recém-feita, queijo Minas curado, geleia caseira de jabuticaba e um café que exalava um aroma intenso.
Impressionante, Marina comentou, notando os detalhes cuidadosos. Você faz isso sempre ou estou recebendo um tratamento especial? Honestamente, Rafael serviu o café em xícaras de porcelana. Faz anos que não preparo o café da manhã para ninguém, geralmente como um lanche rápido no escritório. Enquanto comiam, Marina apresentou suas propostas de sustentabilidade, mas ambos percebiam que a conversa era apenas uma desculpa para estarem juntos novamente. A luz da manhã que entrava pelas janelas criava uma atmosfera íntima, doméstica, que contrastava completamente com o ambiente corporativo do dia anterior. Rafael, Marina disse eventualmente deixando os documentos de lado, preciso perguntar algo. Ontem à noite foi intenso, ele completou. Isso. E eu não quero que você pense que sou o tipo de pessoa que mistura negócios com vida pessoal levianamente. Rafael parou de comer, estudando a expressão dela. Você está se arrependendo? Não. Absolutamente não. A resposta veio rápida demais, revelando mais do que ela pretendia. É que eu não quero complicar nossa parceria profissional. E se eu disser que nossa parceria profissional já está complicada desde o momento em que você entrou na minha sala? Marina sentiu o coração acelerar. Como assim? Porque eu não consigo parar de pensar em você. Porque pela primeira vez em 15 anos, alguém conseguiu me fazer questionar se eu realmente me conheço. Rafael se inclinou para a frente. E porque tenho a sensação de que você está sentindo algo similar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina olhou para as próprias mãos, lutando contra impulsos que desafiavam sua natureza cautelosa. Você tem razão, ela admitiu finalmente. Eu também não consigo parar de pensar. Mas, Rafael, nós mal nos conhecemos. E ambos carregamos bagagens pesadas. Talvez seja exatamente por isso que faz sentido. Nenhum de nós está procurando fantasias românticas ou promessas vazias. Somos adultos que já foram feridos e aprenderam a valorizar a honestidade. Marina o observou por um longo momento. Havia uma sinceridade em seus olhos que desarmava todas as suas defesas cuidadosamente construídas. E o que você está sugerindo exatamente? Que sejamos honestos sobre o que está acontecendo entre nós. Que não fingamos que isso é apenas negócios. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Que vejamos aonde isso nos leva, sem pressões e sem expectativas irreais. Marina olhou para a mão estendida, sabendo que tocá-la seria cruzar uma linha definitiva. Mas havia algo sobre aquele homem. Sua vulnerabilidade disfarçada de força, sua honestidade brutal, a forma como a olhava como se ela fosse um mistério que valia a pena desvendar, que tornava a escolha inevitável. Ela colocou sua mão sobre a dele. A semana seguinte passou em uma espécie de nebulosa dourada. Rafael e Marina haviam estabelecido uma rotina não oficial. Reuniões de trabalho pela manhã, almoços prolongados em restaurantes discretos e longas conversas telefônicas que se estendiam pela madrugada. Oficialmente, estavam desenvolvendo o projeto de sustentabilidade. Na prática, estavam navegando pelos primeiros estágios de algo que nenhum dos dois ousava nomear completamente. Foi numa quinta-feira à tarde que a primeira complicação surgiu. Rafael estava revisando contratos em seu escritório quando Carla bateu na porta com uma expressão incomumente tensa. Senhor Moreira, sua mãe está aqui. Ela não agendou o horário. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Helena Moreira não fazia visitas espontâneas, sem um motivo específico. E geralmente esse motivo envolvia tentativas de controlar algum aspecto da vida dele que ela considerava inadequado. Mande-a entrar. Helena Moreira entrou na sala como uma rainha, inspecionando seus domínios. Aos 62 anos, ela mantinha a postura aristocrática que havia cultivado desde o casamento com o patriarca da família. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e ela usava um conjunto Chanel que custava mais do que muitos brasileiros ganhavam em um ano. Rafael, querido. Ela se aproximou para beijar as bochechas dele. Você parece diferente. Diferente como? Mais relaxado, menos controlado. Helena se sentou elegantemente na poltrona em frente à mesa dele. Soube que você está trabalhando com uma nova consultora. A afirmação soou mais como uma acusação, e Rafael imediatamente ficou em alerta. Sua mãe tinha uma rede de informações que rivalizava com qualquer serviço de inteligência.
A Ecovida é uma das melhores empresas de consultoria ambiental do país. A parceria faz sentido do ponto de vista estratégico. Tenho certeza. Helena cruzou as pernas, um gesto que Rafael reconhecia como preparação para o ataque. Marina Santos, 32 anos, divorciada, sem filhos. Empresa pequena, mas bem conceituada. Formação impecável. Você investigou ela? A voz de Rafael carregava um tom de aviso que poucos ousavam ignorar. Querido, eu sempre me informo sobre as pessoas que entram na vida do meu filho, principalmente quando essas pessoas começam a afetar seu comportamento. Que comportamento? Você cancelou o jantar beneficente da semana passada. Pela primeira vez em 5 anos, não compareceu ao conselho da fundação. E ontem, Margarete Vasconcelos me disse que te viu em um restaurante na Vila Madalena com uma mulher que definitivamente não era de nosso círculo social. Rafael sentiu a irritação familiar surgindo. Desde a morte de seu pai, Helena havia assumido o papel de guardiã das tradições familiares, e isso incluía supervisionar sua vida pessoal com uma dedicação que beirava a obsessão. Minha vida pessoal não é assunto da família, mãe. Tudo o que você faz afeta a família, Rafael. Nosso nome, nossa reputação, nossos negócios. Helena se inclinou para a frente. E eu ouvi falar que a senhorita Santos tem um histórico complicado. Complicado como? O ex-marido dela, Dr. Eduardo Mendes. Houve um escândalo envolvendo pesquisas fraudulentas na Unifesp. Nada foi provado legalmente, mas as suspeitas de corrupção e manipulação de dados persistem no meio acadêmico. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina havia mencionado que o ex-marido era médico, mas não havia falado sobre nenhum escândalo. O divórcio dela coincidiu suspeitosamente com o início das investigações. Helena continuou implacavelmente. Alguns dizem que ela sabia sobre as irregularidades e se separou para proteger a própria reputação. Isso é especulação maliciosa. É informação, Rafael. E informação é poder. Helena se levantou. Estou apenas te alertando para que seja cauteloso. Mulheres oportunistas podem ser muito convincentes, especialmente com homens que passaram muito tempo sozinhos. A insinuação foi a gota d'água. Rafael se levantou abruptamente, seus olhos escuros brilhando com uma raiva controlada. Mãe, escute com atenção porque vou dizer isso apenas uma vez. Minha vida pessoal não está em discussão. Quem eu escolho ter ao meu lado é decisão minha. E se você continuar interferindo ou espalhando boatos sobre Marina, nossa relação vai ficar muito mais fria do que já é. Helena piscou, surpresa com a firmeza da resposta. Havia anos que Rafael não a confrontava diretamente. Eu apenas me preocupo com você, querido. Não, você se preocupa com o controle, e isso para por aqui. Depois que Helena saiu, Rafael permaneceu parado diante da janela por quase 1 hora, sua mente trabalhando furiosamente. As palavras de sua mãe haviam plantado sementes de dúvida que ele detestava admitir, mas não conseguia ignorar completamente. Quando o celular tocou e o nome de Marina apareceu na tela, ele hesitou pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Oi, ele atendeu tentando manter o tom natural. Rafael, você está bem? Sua voz está estranha. A percepção dela sobre suas emoções era assustadoramente precisa. Podemos nos encontrar hoje à noite? Tem algo que precisamos conversar. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Claro, Marina respondeu finalmente, mas sua voz carregava uma cautela que não estava lá antes. Algo sério? Apenas conversas que precisam ser resolvidas. Depois de desligar, Rafael se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Mas se havia aprendido algo com a traição de Ana, era que segredos não revelados eram bombas relógio em qualquer relacionamento. A questão era, Marina seria honesta sobre seu passado ou ele estava prestes a reviver seu pior pesadelo? O Café Girondino, na Liberdade, era um dos lugares mais discretos que Rafael conhecia em São Paulo. Frequentado principalmente por intelectuais e artistas, oferecia a privacidade necessária para conversas difíceis. Ele chegou 15 minutos adiantado, escolhendo uma mesa no fundo do estabelecimento, longe das janelas que davam para a rua movimentada. Marina apareceu pontualmente, mas Rafael percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua postura. Ela usava um blazer cinza escuro,
e uma expressão cautelosa que ele não havia visto desde o primeiro dia no escritório. Você parece tenso, ela observou, sentando-se sem o beijinho no rosto que havia se tornado habitual entre eles. Tive uma conversa interessante com minha mãe hoje. O rosto de Marina se fechou imperceptivelmente. Sobre mim? Sobre seu ex-marido. Rafael decidiu ir direto ao ponto. Eduardo Mendes, os escândalos na Unifesp, as pesquisas fraudulentas. Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para uma batalha que havia esperado nunca ter que travar novamente. O que exatamente sua mãe te contou? Que houve investigações sobre manipulação de dados em pesquisas médicas. Que você se divorciou dele quando o escândalo veio à tona. Que algumas pessoas acreditam que você sabia sobre as irregularidades. E você acredita nela? A pergunta veio carregada de uma dor que Rafael sentiu como um golpe físico. Havia uma diferença entre questionar e acusar, e ele percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Eu quero ouvir sua versão. Marina respirou fundo, olhando ao redor do café como se estivesse memorizando cada detalhe antes de falar. Eduardo sempre foi ambicioso. Quando nos casamos, eu admirava essa qualidade nele. Pensava que significava que ele se importava profundamente com sua pesquisa, com ajudar pessoas. Ela fez uma pausa, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Durante os últimos 2 anos do nosso casamento, ele começou a trabalhar até muito tarde. Viajava constantemente para congressos, estava sempre estressado. Você suspeitava de algo? Das traições, sim. Das irregularidades acadêmicas, não. Marina o olhou diretamente nos olhos. Rafael, eu era uma esposa ingênua que queria acreditar que seu marido estava salvando vidas através da ciência. Quando descobri que ele estava tendo casos extraconjugais, confrontei-o. Foi quando ele me contou sobre os outros problemas. Que outros problemas? Ele havia falsificado dados em pelo menos 3 estudos importantes, estudos que afetaram tratamentos médicos reais para pacientes reais. A voz de Marina tremeu ligeiramente. Quando me contou, implorou para que eu não o denunciasse. Disse que já havia parado, que os resultados finais não haviam sido significativamente alterados. Rafael sentiu algo gelado se espalhando em seu peito. E você? Eu fiz a única coisa que podia fazer mantendo minha consciência limpa. Procurei um advogado, iniciei o processo de divórcio e, 1 semana depois, fiz uma denúncia anônima para o Conselho de Ética da Universidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael processava as informações, tentando conciliar a Marina, que conhecia, com a mulher que havia denunciado o próprio marido. Você o denunciou. Sim. Não havia hesitação em sua voz. E pagaria o preço novamente se fosse necessário. Pacientes confiaram em tratamentos baseados em dados falsificados, Rafael. Pessoas que estavam lutando por suas vidas. E as suspeitas sobre você? Marina riu amargamente. Quando uma esposa se divorcia de um marido em escândalo, sempre há quem suspeite de cumplicidade ou oportunismo. Algumas pessoas acreditaram que eu sabia de tudo desde o início. Outras que eu estava simplesmente abandonando o navio que afundava. Como você lidou com isso? Perdi alguns amigos. Perdi contratos de trabalho. Por 2 anos praticamente não conseguia emprego na área porque meu nome estava associado ao dele. Marina bebeu um gole do café que havia esfriado. Foi quando decidi abrir minha própria empresa. Começar do zero. Construir uma reputação baseada no meu próprio trabalho. Rafael observou a determinação em seus olhos, a forma como ela havia transformado a adversidade em força. Era completamente diferente da narrativa que sua mãe havia pintado. Por que você não me contou isso antes? Porque não é exatamente o tipo de conversa que se tem nos primeiros encontros. Marina se inclinou para a frente. E por que eu queria que você me conhecesse por quem eu sou agora? Não pelo que meu ex-marido fez ou pelas suspeitas que cercaram nosso divórcio? Entendo. Entende? Marina estudou a expressão dele. Rafael, posso fazer uma pergunta? Sua mãe simplesmente mencionou essas informações casualmente ou ela te procurou especificamente para falar sobre mim? A pergunta o pegou desprevenido. Ela se preocupa com nossa família. Isso não é uma resposta. Ela investigou meu passado. Rafael hesitou, e essa hesitação disse tudo o que Marina precisava saber. Entendo. Ela se levantou lentamente. Então sua mãe me investigou.
Trouxe informações distorcidas sobre meu passado e você decidiu me confrontar baseado na palavra dela, ao invés de simplesmente me perguntar sobre minha vida. Marina, não é assim. Não? Ela pegou a bolsa. Rafael, eu achei que éramos diferentes. Que éramos dois adultos capazes de construir algo baseado em honestidade e respeito mútuo. Mas aparentemente eu estava errada. Você está sendo injusta. Eu? Marina riu sem humor. Você me trouxe aqui para me interrogar baseado em fofocas da sua mãe. Se tivesse me perguntado sobre Eduardo em qualquer momento da semana passada, eu teria contado tudo voluntariamente. Mas você preferiu acreditar em uma versão investigativa ao invés de confiar em mim. Rafael sentiu o pânico crescendo em seu peito quando ela se virou para sair. Marina, espera. Ela parou, mas não se virou. Rafael, você passou 15 anos construindo muros para se proteger de mulheres que poderiam te enganar. Mas no processo, você se tornou incapaz de reconhecer quando encontra uma que não quer nada além de honestidade. Rafael permaneceu sentado no café por mais de 1 hora depois que Marina saiu, observando o movimento da rua através da janela embaçada. As palavras dela ecoavam em sua mente como acusações que ele não conseguia refutar. Pela primeira vez em anos, ele havia encontrado alguém que o fazia querer derrubar suas defesas, e sua primeira reação havia sido reconstruí-las mais altas. Quando finalmente voltou para casa, o apartamento parecia maior e mais vazio do que nunca. Ele se serviu de um uísque escocês de 25 anos e se posicionou diante da janela panorâmica, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma na escuridão crescente. O telefone tocou às 21h30. Era sua mãe. Rafael, querido, como foi a conversa com sua consultora? A pergunta casual carregava uma satisfação mal disfarçada que irritou Rafael profundamente. Mãe, preciso que você entenda algo com clareza cristalina. Se você investigar, interferir ou tentar sabotar qualquer relacionamento meu novamente, vou cortar todos os laços familiares. Rafael, não seja dramático. Você apenas destruiu algo que poderia ter sido importante para mim. Ele bebeu o uísque de um gole só. Marina me contou a verdade sobre o ex-marido dela. Toda a verdade. E sabe qual é a ironia? Se você tivesse me dado a chance de conhecê-la naturalmente, eu teria descoberto que ela é exatamente o tipo de pessoa que tem coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando isso custa caro. Querido, você está sendo manipulado. Não, mãe. Pela primeira vez em 15 anos eu estava sendo honesto. E você conseguiu me fazer reagir exatamente como a versão de mim que eu detesto. Rafael desligou o telefone sem esperar a resposta. Na manhã seguinte, ele acordou com uma clareza mental que não experimentava há dias. Havia uma escolha a ser feita, e pela primeira vez desde a traição de Ana, ele sabia exatamente o que fazer. Chegou ao escritório antes das 7h e imediatamente ligou para Carla. Preciso que você cancele todas as minhas reuniões de hoje e me consiga o endereço residencial da Marina Santos. Senhor, ela não atendeu seus telefonemas ontem à noite? Não, e eu não vou insistir por telefone. Algumas conversas precisam ser feitas pessoalmente. Marina morava em um apartamento no Itaim Bibi, um prédio moderno, mas sem ostentação, que refletia sua personalidade prática. Rafael estacionou o Porsche em uma vaga na rua e subiu até o 8º andar, carregando um buquê de lírios brancos, as flores favoritas dela, informação que havia descoberto durante uma de suas longas conversas noturnas. Quando ela abriu a porta, Rafael percebeu imediatamente que Marina havia passado uma noite difícil. Seus olhos estavam levemente inchados e ela usava roupas casuais, calça jeans e uma camiseta simples, que a faziam parecer mais jovem e vulnerável. Rafael, sua voz era neutra, cautelosa. Posso entrar? Tenho algumas coisas para dizer. Marina hesitou, depois abriu a porta completamente. O apartamento era exatamente como ele havia imaginado. Aconchegante, cheio de plantas, livros organizados em estantes improvisadas, quadros de artistas locais nas paredes. Era um lar, não apenas um lugar para morar. Café? Ela ofereceu automaticamente. Marina, eu vim aqui me desculpar. Completamente. Sem justificativas ou atenuantes. Ela parou a caminho da cozinha, se virando lentamente. Você estava certa sobre tudo ontem. Eu reagi baseado no medo ao invés da confiança.
Deixei o fantasma de Ana contaminar algo que poderia ser completamente diferente. Rafael colocou as flores sobre a mesa de centro. E pior, deixei minha mãe plantar dúvidas sobre uma mulher que teve coragem de fazer a coisa certa quando isso custou seu casamento e sua reputação. Marina se sentou no sofá, gesticulando para que ele fizesse o mesmo. Rafael, deixe-me terminar, por favor. Ele se sentou, mas manteve distância respeitosa. Passei a noite pensando sobre o que você disse, sobre muros e sobre minha incapacidade de reconhecer honestidade quando a encontro. Você estava absolutamente certa. E o que você pretende fazer sobre isso? Primeiro, estabelecer limites definitivos com minha mãe. Ela não vai mais interferir na minha vida pessoal. Rafael se inclinou para frente. Segundo, trabalhar para me tornar o tipo de homem que merece a confiança de uma mulher como você. Uma mulher como eu, corajosa, íntegra, disposta a pagar preços pessoais para fazer o que é certo. Ele fez uma pausa. Marina, quando você denunciou seu ex-marido, você fez mais do que apenas cumprir uma obrigação ética. Você escolheu proteger pessoas que nem conhecia, mesmo sabendo que isso destruiria sua vida como você a conhecia. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, e uma das mais admiráveis que eu já ouvi falar. Rafael estendeu a mão, parando no meio do caminho. Posso? Ela colocou sua mão na dele. Marina, eu não posso prometer que vou ser perfeito. 15 anos de autodefesa não desaparecem da noite para o dia, mas posso prometer que vou lutar todos os dias para ser o homem que você merece. Alguém que confia antes de suspeitar, que pergunta antes de acusar, que escolhe o amor ao invés do medo. E sua mãe? Minha mãe vai aprender a respeitar minhas escolhas ou vai descobrir que seus filhos podem se distanciar tanto quanto ela sempre temeu. Marina estudou o rosto dele por um longo momento, procurando sinais de dúvida ou hesitação. O que encontrou foi uma determinação que ela não havia visto antes. Não a dureza do empresário, mas a força de um homem que havia decidido lutar por algo que valia a pena. Rafael, ela disse suavemente, eu também preciso me desculpar. Por quê? Por sair ontem sem dar a você a chance de explicar seus sentimentos. Por assumir o pior ao invés de conversar. Marina apertou a mão dele. Se vamos tentar isso, precisamos ser melhores em comunicação, ambos. Rafael sentiu um alívio tão profundo que quase o deixou tonto. Então você está disposta a tentar? Estou disposta a ver aonde isso nos leva, mas com uma condição. Qual? Marina sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Que na próxima vez que sua mãe interferir, você me conte imediatamente. Prefiro enfrentar os problemas juntos a descobrir que você está lidando com eles sozinho. Rafael trouxe a mão dela até os lábios, beijando delicadamente seus dedos. Combinado. 3 semanas haviam se passado desde a reconciliação no apartamento de Marina. A rotina que haviam estabelecido era diferente da anterior, mais madura, baseada em conversas abertas e honestidade deliberada. Rafael havia cumprido sua promessa de estabelecer limites com Helena, e Marina havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa, em sua vida. A primeira prova real de sua nova dinâmica veio numa terça-feira chuvosa de março, quando Rafael recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Moreira. A voz de seu advogado soava tensa pelo telefone. Temos um problema. A Fazenda Santa Rita está sendo investigada por supostas irregularidades ambientais. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. A Fazenda Santa Rita era uma das propriedades mais importantes do grupo, responsável por 40% da produção de soja da empresa. Qualquer escândalo ambiental poderia destruir anos de trabalho e, pior ainda, comprometer a expansão internacional que dependia justamente das certificações que Marina estava ajudando a implementar. Que tipo de irregularidades? Desmatamento ilegal, uso indevido de agrotóxicos próximo a nascentes e, aparentemente, há evidências de que isso vem acontecendo há pelo menos 2 anos. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade esmagando seus ombros. Quem está conduzindo a investigação? Ministério Público, IBAMA e a imprensa já está começando a se movimentar. Senhor, se isso for confirmado, eu sei. Rafael desligou o telefone e permaneceu imóvel por alguns minutos, processando as implicações.
Sua primeira reação foi fazer o que sempre fazia: fechar-se em seu escritório, acionar a equipe jurídica mais agressiva disponível e lutar contra as acusações com toda a força do dinheiro e influência que possuía. Mas então ele lembrou das palavras de Marina sobre coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando custava caro. Pegou o telefone novamente. Marina, sou eu. Você pode vir ao meu escritório agora? Temos uma emergência. 1 hora depois, Marina estava sentada diante dele, enquanto Rafael explicava a situação em detalhes. Ela o ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, sem demonstrar julgamento ou choque. Rafael, ela disse quando ele terminou, preciso fazer uma pergunta difícil. Você sabia sobre essas irregularidades? A pergunta que ele havia temido chegara mais cedo do que esperava. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Não especificamente sobre essas práticas, mas eu sabia que alguns dos nossos gerentes regionais não eram meticulosos quanto às regulamentações ambientais. Ele fez uma pausa. E escolhi não investigar mais profundamente porque não queria saber detalhes que pudessem me tornar legalmente responsável. Ignorância deliberada. Sim. Marina permaneceu em silêncio por alguns minutos, e Rafael sentiu o medo familiar crescendo em seu peito. Seria esse o momento em que ela perceberia que ele não era tão diferente de outros empresários inescrupulosos? Qual é o plano? Ela perguntou finalmente. Você não está me julgando? Rafael, você acabou de me contar a verdade sobre algo que poderia destruir sua empresa. Isso conta muito. Marina se inclinou para a frente. A questão agora é, o que você pretende fazer sobre isso? Honestamente, minha primeira reação foi lutar contra as acusações, questionar as evidências, contratar os melhores advogados. E agora? Rafael suspirou profundamente. Agora estou pensando em fazer algo que meu departamento jurídico vai odiar. O quê? Cooperar completamente com a investigação, assumir responsabilidade pelo que aconteceu sob minha supervisão e implementar as mudanças necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. Marina sorriu pela primeira vez desde que entrara no escritório. Isso vai ser muito caro. Provavelmente vai custar milhões e pode comprometer nossa expansão internacional por anos. E mesmo assim é isso que você quer fazer? Rafael se levantou caminhando até a janela. A chuva criava desenhos sobre o vidro, distorcendo a vista da cidade lá embaixo. Marina, quando você denunciou seu ex-marido, como se sentiu imediatamente após tomar a decisão? Aterrorizada, mas também limpa, como se finalmente tivesse recuperado minha integridade. É exatamente isso que eu quero sentir quando essa situação terminar. Ele se virou para ela. Quero poder me olhar no espelho e saber que fiz a coisa certa, independentemente do custo. Marina se levantou e caminhou até ele. Então vamos fazer isso juntos. Como? Eu vou ajudar você a desenvolver um plano de recuperação ambiental que não seja apenas superficial, mas genuinamente transformador. Vamos fazer da Moreira Agronegócios um exemplo de como uma empresa pode se redimir e se tornar líder em sustentabilidade. Rafael a olhou com uma mistura de admiração e gratidão. Você percebe que isso pode afetar sua própria reputação, se associar a uma empresa em escândalo ambiental? Rafael, você aprendeu alguma coisa sobre mim nas últimas semanas? Ele sorriu, compreendendo que você nunca escolhe o caminho fácil quando o difícil é o correto. Exato. Marina pegou as mãos dele. E além disso, acredito em você. Acredito que você pode transformar essa crise em uma oportunidade de se tornar o tipo de empresário que sempre quis ser. E se não conseguirmos? E se isso destruir tudo que construí? Então reconstruímos juntos, mas desta vez com bases sólidas. Rafael puxou Marina para um abraço, sentindo uma paz que não experimentava desde que recebera a primeira ligação sobre a investigação. Pela primeira vez na vida, ele não estava enfrentando uma crise sozinho. Tinha alguém que não apenas apoiava suas decisões, mas o desafiava a ser melhor do que pensava ser possível. Marina, ele sussurrou em seu ouvido, eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento ou hesitação. Marina se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos, encontrando ali uma sinceridade que a fez sorrir através das lágrimas que começavam a se formar. Eu também te amo, ela respondeu. E vamos superar isso juntos.
6 meses depois. A manhã de setembro estava particularmente clara em São Paulo, e Rafael podia ver as montanhas da Serra da Cantareira no horizonte enquanto tomava café na varanda de seu apartamento. Marina estava sentada ao lado dele, revisando os últimos relatórios da implementação do Programa de Recuperação Ambiental. Os resultados da Fazenda Santa Rita chegaram, ela disse mostrando o tablet. Nascentes completamente recuperadas, reflorestamento de 300 hectares concluído e certificação orgânica para 60% da produção. Rafael assentiu, mas sua atenção estava dividida entre os números e a mulher que havia se tornado sua parceira em todos os aspectos da vida. Os últimos 6 meses haviam sido os mais desafiadores e, simultaneamente, os mais gratificantes de sua carreira. A decisão de cooperar completamente com as investigações havia custado caro, como previsto. Multas de 8 dígitos, a demissão de 12 gerentes regionais e a reestruturação completa dos protocolos ambientais da empresa. A imprensa havia sido inicialmente cética sobre suas intenções, suspeitando que fosse apenas uma jogada de marketing, mas os resultados falavam por si. A Moreira Agronegócios havia se tornado um caso de estudo em universidades de administração sobre como transformar crises em oportunidades. Contratos internacionais que haviam sido cancelados inicialmente começaram a retornar, desta vez com condições ainda melhores devido à nova reputação da empresa. Rafael, Marina disse, interrompendo seus pensamentos, tem algo que preciso te contar. O tom sério a fez olhar para ela com atenção total. O que houve? Recebi uma oferta. Uma posição na ONU, coordenando programas de sustentabilidade para a América Latina. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. É uma oportunidade incrível. É. Marina colocou o tablet de lado. Base em Brasília, mas com viagens constantes por todo o continente. É tudo o que sempre sonhei profissionalmente. E você vai aceitar. Não era uma pergunta. Depende. De quê? Marina pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. De você. De nós. De onde queremos que isso nos leve? Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. 6 meses atrás, sua primeira reação teria sido tentar controlá-la, talvez oferecer um salário maior para que ficasse. Agora, a primeira coisa que sentia era orgulho por ela ter sido reconhecida internacionalmente. Marina, essa é a oportunidade da sua vida. Sim, mas você também é. Não, ele disse firmemente. Não pode ser assim. Não pode ser uma escolha entre sua carreira e nosso relacionamento. Então, o que você está sugerindo? Rafael se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. A cidade se estendia infinitamente à sua frente, mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia preso a ela. Estou sugerindo que talvez seja a hora de eu também fazer algumas mudanças. Como assim? A empresa está estabilizada. A nova administração que implementamos funciona perfeitamente. Que eu percebo que passei tantos anos construindo um império que esqueci de construir uma vida. Marina se levantou também, aproximando-se dele. Rafael, Brasília não é tão longe assim. E uma empresa de agronegócios com foco em sustentabilidade pode ter sede em qualquer lugar. Ele se virou para ela. Que tal construirmos algo juntos? Não apenas um relacionamento, mas uma vida que faça sentido para ambos. Você mudaria para Brasília? Deixaria São Paulo? Marina, há 6 meses, você me ajudou a descobrir quem eu realmente quero ser. Um homem íntegro que faz a diferença positiva no mundo. Rafael sorriu. Turns out que esse homem não precisa viver em um arranha-céu para ser bem-sucedido. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E sua mãe? Minha mãe está aprendendo que filhos adultos fazem escolhas adultas. E se ela quiser continuar fazendo parte da minha vida, vai ter que aceitar que você faz parte dela também. Isso é loucura. Você sabe disso, né? A melhor loucura que já considerei cometer. Marina riu através das lágrimas. Você tem certeza? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que quero construir uma vida contigo. E tenho certeza de que, se há algo que aprendi com todo esse processo, é que as melhores decisões são aquelas que tomamos com o coração, não apenas com a cabeça. Rafael se ajoelhou ali mesmo na varanda, tirando do bolso uma caixinha de veludo azul que Marina não havia notado antes.
Marina Santos, você quer se casar comigo e mudar o mundo juntos? Marina olhou para o anel. Um solitário elegante, mas não ostensivo. Exatamente seu estilo. E depois para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia entrado em pânico com um perfume 6 meses atrás, agora estava oferecendo-lhe não apenas seu amor, mas sua parceria completa na vida. Sim, ela respondeu sem hesitação, mas com uma condição. Qual? Que a cerimônia seja na Fazenda Santa Rita, no meio das áreas reflorestadas. Quero me casar no lugar que simboliza nossa capacidade de transformar erros em crescimento. Rafael deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, com a cidade de São Paulo testemunhando silenciosamente o início de uma nova fase de suas vidas. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de março, Marina Santos se tornou Marina Moreira em uma cerimônia simples e emocionante na Fazenda Santa Rita. Rodeados por árvores que eles haviam plantado juntos e um pequeno grupo de amigos e familiares, incluindo Helena Moreira, que havia aprendido a respeitar a escolha de seu filho, eles prometeram amor, parceria e o compromisso de sempre escolherem a honestidade sobre a conveniência. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Rafael sussurrou no ouvido de Marina. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? O quê? Que começou com um perfume que me fez lembrar do passado, mas terminou me dando um futuro que eu nunca imaginei ser possível. Marina sorriu, respirando o ar puro da fazenda recuperada. E sabe qual é a melhor parte para mim? Diga, que finalmente encontrei alguém que me ama, não apesar de minhas escolhas difíceis, mas por causa delas. Enquanto dançavam a primeira música como marido e mulher, sob as estrelas do interior paulista, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro, um amor construído sobre bases sólidas de confiança, respeito e o compromisso mútuo de serem sempre a melhor versão de si mesmos. O perfume que havia enchido uma sala de reuniões e feito um bilionário esquecer o motivo de estar lá, havia no final o ajudado a lembrar do que realmente importava na vida.